Lugar de fala, não se cala, presta atenção. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Buscar os arquivos das falas da vereadora Marielle Franco na tribuna da Câmara do Rio de Janeiro é se deparar com interrupções e desqualificações. Esse trecho que acabamos de ouvir é o último pronunciamento de Marielle antes de ser assassinada. Nesse episódio de Dialogia Discursos Contemporâneos, está conosco a pesquisadora do Observatório do Discurso da Universidade Federal da Paraíba, Amanda Braga. Ela tem se dedicado a refletir sobre as estratégias de silenciamento da mulher no decorrer do tempo histórico. Marielle é um ponto de partida para questões que atravessam a história do Ocidente. É curioso perceber que aquilo que se diz sobre Marielle Franco, sobre a fala de Marielle Franco, sobre sua voz, só ganha visibilidade, né, na grande mídia após o seu assassinato. Não há muitas menções a Marielle antes de março de 2018. Se a gente pega jornais de circulação nacional, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, se a gente pega revistas como a Veja, a Carta Capital, por exemplo, há apenas uma rápida menção a Marielle Franco, que é feita pela Carta Capital, quanto da publicação de um livro de que ela havia participado. Apesar disso, depois da morte de Marielle, começam aí sim a circular na grande mídia, né, uma série de vídeos e textos que vão nos deixar conhecer a Marielle parlamentar, né? E justamente esse material vai nos mostrar um cotidiano de interrupção da fala de Marielle, né? A gente pode citar, por exemplo, o pronunciamento dela no dia 8 de março, né, que é o último pronunciamento de Marielle e que foi lembrado pela Folha de São Paulo 2 dias depois da sua morte, né? Ali, Marielle seria interrompida em pelo menos 2 ocasiões durante o mesmo pronunciamento. Primeiramente, ela vai ser interrompida por um senhor que estava na plateia, né, que começa a falar muito alto, a interrompê-la, a atrapalhá-la, a defender a ditadura, né? E a ele ela vai responder dizendo a famosa frase: não serei interrompida, não vou aturar um cidadão que vem nessa casa e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, né? Mas como se isso não fosse suficiente, no mesmo pronunciamento, ela vai ser novamente interrompida por Ítalo Ciba, né, que se aproxima dela para entregar uma rosa por ocasião do 8 de março. Né, e quando ele se aproxima, ela já recomenda: não vem me interromper agora. Mas ainda assim ele não faz caso, ele se aproxima, entrega a rosa, ela recebe, mas ela diz: bom, as rosas da resistência nascem do asfalto, eu vou receber a rosa, mas vou continuar aqui falando do meu lugar de resistência, né? Então, por esse exemplo, né, que é um mesmo pronunciamento e 2 ocasiões de interrupção, só por esse exemplo a gente pode ver que havia, para dizer o mínimo, né, certa dificuldade de Marielle em concluir as suas falas sem que tivesse seu exercício oratório recorrentemente cortado, né? É um exemplo que nos deixa ver uma dada regularidade na interrupção da fala pública de Marielle, né? Mas o interessante é que depois do assassinato de Marielle, quando começa a circular esse material a seu respeito, o que a gente vai ter aí sim na grande mídia é uma série de dizeres que vão potencializar, que vão mostrar a importância e a legitimidade da fala de Marielle Franco, né? Então, se durante sua atuação enquanto parlamentar, né, ela ainda não tinha ganhado a grande mídia, né, mas ainda estava em posse da sua voz, da sua capacidade de fala, a gente vai flagrar essas tentativas de interrupção de sua fala, de silenciamento, né? Após a sua morte, os anunciados vão dizer exatamente o contrário, vão mostrar o contrário, né? O que vai se dizer sobre essa fala de Marielle é justamente sobre a sua necessidade,
muito se disse que a fala de Marielle era relevante, por exemplo, né? Que vão apontar, por exemplo, a sua força. Muito se disse que a voz, que a fala de Marielle era vibrante, era alta, era potente, né? É toda uma descrição, toda uma caracterização que vai apontar, que vai construir, que vai acenar para algo que não deve, que não pode ser silenciado, interrompido, deslegitimado, interditado, né? E é por isso que eu insisto na ideia de que Marielle só pôde falar quando ela já não pôde falar, né? Porque a legitimidade, a importância daquilo que dizia Marielle, elas só são reconhecidas após o seu assassinato. O que seus executores não poderiam imaginar, né, é que mesmo após a sua execução, a voz de Marielle seria tão contundente, tão retomada, tão presente, né, tão pública. A fala de Marielle nunca foi tão pública, né? Prova disso são as expressões que vão emergir, né, justamente como resistência a esse silenciamento ao qual Marielle foi submetida, né? Expressões como não vão nos calar, não seremos interrompidas, não calarão a voz de uma mulher eleita, né? Tudo isso vai ser resistência e vai fazer frente a essa tentativa de silenciamento, de interdição da fala pública feminina, né? Me parece ser esse o grande legado de Marielle Franco. A busca de referências na história de longa duração demonstra que desde a antiguidade é vedada à mulher a expressão, a legitimidade e a equidade sociais, como demonstra um texto da historiadora francesa Michelle Perrault. Em todos os tempos, os homens tiveram medo das mulheres. A mulher é a outra, a estrangeira, a sombra, a noite, a armadilha, a inimiga. A mulher é Judite ou Dalila, que se aproveita do sono do homem para cortar-lhe os cabelos, a sua força. Este medo ancestral, primitivo, ligado talvez à sexualidade e que a psicanálise tanto expressa quanto tenta elucidar, encontra em cada época sua expressão própria. Quando a gente pensa em fala feminina, é importante a gente ter em mente que as discriminações de que essa fala é constantemente alvo, elas não são novas, elas não surgiram recentemente. Pelo contrário, essas discriminações elas conhecem uma longa tradição histórica, né? Vários textos da Antiguidade Clássica, por exemplo, vão nos dizer isso. De modo muito geral, eu diria que a gente pode apontar pelo menos 3 ideias que estão em textos escritos pelos antigos e que são representativos daquilo que a Antiguidade pensava a respeito da fala feminina, né? Uma primeira ideia, a gente pode encontrá-la na Odisseia, de Homero, que é um livro escrito há quase 3.000 anos, né? A gente pode encontrar essa ideia em uma passagem em que Penélope deixa o seu quarto e se dirige a um salão do palácio, né? Onde ela é aguardada por alguns pretendentes e onde também cantam os aedos, né? Penélope então se dirige aos aedos e solicita que eles mudem a temática da música que então eles estavam cantando, né? E ao fazer isso ela é prontamente interrompida por Telêmaco, que é seu filho, né? Ele a interrompe para dizer o seguinte: agora volta aos teus aposentos e presta atenção aos lavores, ao tear e à roca, e ordena às tuas servas que façam os seus trabalhos, pois falar é aos homens que compete. Bom, a fala de Telêmaco é um enorme cala-boca, né? Sob a justificativa de que a fala pública é uma competência exclusivamente masculina, né? Então, Penélope é descrita como alguém que erra ao falar em público, né? E que erra por não ter reconhecido a competência e a autoridade da fala pública de seu filho, Telêmaco, né? Então, a gente tem aí uma primeira ideia sobre a fala pública feminina durante a Antiguidade Clássica, que é uma ideia segundo a qual as mulheres não têm competência à fala pública, né? Bom, mas a gente teria ainda uma segunda ideia. Essa segunda ideia a gente poderia encontrá-la num livro de Aristófanes, né? Uma comédia de Aristófanes chamada A Assembleia das Mulheres. É um livro que vai retratar, que vai contar a história de um grupo de mulheres que se reúne, né? E planeja se vestir com as roupas do marido para ir até a Assembleia
e aprovar a entrega da polis às mulheres. Bom, são várias as dificuldades que elas vão encontrar para isso, né? Entre elas, justamente a falta de domínio oratório. A protagonista, inclusive, chega a dizer a uma das mulheres, né? Chega a recomendar o seguinte: olha, tenta falar bonito como homem, né? Mas o que nos interessa nesse texto especificamente é que ele faz uso de 2 verbos gregos para fazer menção à fala. Um deles é usado apenas quando o autor Aristófanes faz menção à fala masculina, né? E se a gente procura esse verbo no dicionário de grego, o dicionário vai nos dizer que o verbo significa ler em voz alta, recitar, cantar, ordenar, falar com insistência, falar com autoridade. Já o segundo verbo, que é usado também para fazer menção à fala, ele é usado para fazer menção exclusivamente à fala feminina. E no mesmo dicionário, esse verbo significa emitir sons inarticulados, tagarelar, assunto objeto de falatório. Há aqui, então, nesse segundo livro, né, além da ideia da incompetência feminina à fala pública, que a gente já tinha visto em Homero, há ainda uma segunda ideia, né, que é aquela segundo a qual, quando falam, as mulheres não têm legitimidade naquilo que dizem, porque elas falam apenas amenidades, vulgaridades, tagarelices ou qualquer coisa sem valor. É uma segunda ideia que também está presente na Antiguidade Clássica a respeito da fala feminina. Mas haveria ainda uma terceira ideia, né? Que a gente vai poder encontrar não mais na literatura, mas nos trabalhos de Aristóteles, né? Primeiramente, ele tem um estudo sobre a história natural, e nesse estudo sobre a história natural, Aristóteles vai distinguir as tonalidades vocais masculina e feminina, né? Segundo ele, as mulheres têm a voz mais aguda, né, e os homens emitem sons mais graves. Bom, até aí tudo bem, né? A partir disso, então, ele vai atribuir valor a cada um desses timbres vocais. E ele diz exatamente o seguinte: quanto à voz, a grave e intensa indica coragem, e a aguda e fraca, covardia. Uma voz poderosa é própria do homem corajoso, e uma frouxa, efeminada e fraca, do inseguro. Então aí a gente tem uma distinção que é: o homem tem a voz grave, né, e intensa, o que indica sua coragem, e a mulher tem uma voz aguda e fraca, o que indica sua covardia, né? Trata-se assim de uma outra forma de silenciamento das mulheres, né, que é aquela que vai pressupor a inadequação da voz das mulheres à fala pública, né? Então a gente tem 3 ideias no interior da Antiguidade Clássica que vão nos dizer o que era que os antigos pensavam sobre a fala feminina. Primeiramente, aquela segundo a qual as mulheres não têm competência à fala pública, foi o que a gente encontrou em Homero, né? Depois, aquela que atesta a vulgaridade daquilo que dizem as mulheres, né? Que foi o que a gente encontrou na Comédia de Aristófanes. E ainda uma terceira, que defende que a voz feminina não é adequada à fala pública, que é o que a gente encontra em Aristóteles, né? Então, a gente pode pensar que se trata aí de todo um sistema de interdição, de depreciação da fala feminina, né? Da sua voz, de seus argumentos, e tudo isso, claro, no intuito de silenciar, de interditar, né? De interromper essa voz. Tagarelas, faladoras, fofoqueiras, maliciosas, enganadoras, melífluas. Na Idade Média, o peso da instituição religiosa trouxe mais interditos à voz feminina. Durante a Idade Média, o poder exercido pela Igreja, né, vai ser determinante no silenciamento das mulheres. Há pelo menos 3 passagens bíblicas, né, que vão sustentar, que vão legitimar essa prática de silenciamento. Primeiramente, a gente tem que citar a própria aparição de Eva, né? A própria criação de Eva. No Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia cristã, né? E que vai narrar a história do mundo, Eva é a primeira a tomar a palavra, né? É Eva quem toma primeiro a palavra no paraíso. É quando ela vai responder a pergunta da serpente sobre o fruto proibido. E o que é que ela faz com esse dom da linguagem que ela tinha acabado de começar a usar, né? Ela usa dessa linguagem para conduzir Adão ao pecado, na medida em que ela convence Adão a comer desse fruto, né?
É justamente da imprudência desse gesto inaugural que vai decorrer, por castigo divino, né, as dores do parto, a submissão das mulheres a seus maridos, né, toda a maldição terrena vai decorrer desse mau uso da linguagem, né, feminina. O próprio Deus, quando ele aparece, ele diz a Adão: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore, né, maldita seja a terra por tua causa. Então, nesse nascimento do mundo cristão, é da palavra feminina e da confiança que Adão vai conferir a essa palavra feminina que vai resultar a condenação, a maldição dos homens, né? Então, partindo desse contexto bíblico, né, vai se tornar unânime, né, e imperativa durante toda a Idade Média a autoridade de São Paulo que está nas Escrituras, né? Há pelo menos 2 passagens das Escrituras em que São Paulo vai recomendar, vai prescrever o silenciamento das mulheres, né? A primeira passagem, que está no Coríntios, ele vai dizer que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, né? E a segunda, que está em Timóteo, ele vai dizer que a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Há toda uma recomendação de que as mulheres não exerçam o magistério durante a Idade Média, né? E o motivo é muito simples, porque o magistério exige o exercício de fala pública. E se há uma recomendação, né, de que as mulheres sejam silenciadas, que elas não exerçam, né, essa fala pública, então elas também precisam ser afastadas do magistério, né? E essa autoridade cristã, né, vai refletir em toda a filosofia escolástica, na literatura, nos ditados populares, né? Na filosofia escolástica, Gil de Roma, por exemplo, vai retomar São Paulo para confirmar, né, a proibição de que as mulheres exerçam o magistério. Segundo ele, a proibição se deve à inaptidão intelectual das mulheres, à sujeição a que elas precisam estar submetidas, à luxúria que poderia provocar a sua aparência, mas se deve ainda, e abro aspas, à memória da primeira mulher, que ensinou apenas uma vez, e isso foi o suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. Então, em toda a Idade Média, o papel desempenhado por Eva nessa falta original, nesse pecado original, né, o papel desempenhado pela linguagem feminina, né, vai refletir e vai ter como consequência a exclusão feminina da docência cultural e religiosa, né? Esse pecado capital, esse erro inaugural da linguagem feminina vai ser exaustivamente retomado, né? Há uma série de ditados populares que vão ainda trabalhar na detratação dessa fala. Tem alguns que circularam no contexto francês que são os seguintes: não digas à tua mulher o que queres calar, né? Retomando a ideia de uma mulher fofoqueira, né? Há um outro que é: uma mulher só cala o que não sabe, né? Também a fofoca. 2 mulheres fazem uma assembleia, 3 um grande cacarejo, 4 são pleno mercado. A ideia do cacarejo das mulheres, né? Ou seja, a ideia de que a fala feminina é, na verdade, um conjunto de sons inarticulados, né? É muito presente na Idade Média, né? Há aí toda uma tentativa de detratação dessa fala feminina. Há um fortalecimento muito claro durante a Idade Média daquelas ideias que a gente viu surgir na Antiguidade Clássica, mas há um fortalecimento particular daquela ideia segundo a qual não há legitimidade na fala feminina, né? Aquela segundo a qual as mulheres falam apenas amenidades, vulgaridades, tagarelice. Mas é interessante perceber como o medievo atrelou essa ideia da vulgaridade e da tagarelice feminina à suposta ameaça que se inscrevia na fala feminina, né? É uma ideia atrelada ao temor que se deveria ter em relação a ela, usando sempre a justificativa de Eva, né? E sobre isso vale sempre lembrar a advertência de Gil de Roma sobre a memória de Eva, né? Quando ele diz que Eva ensinou apenas uma vez, e isso foi suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. Então a mulher, né, como herdeira de um pecado capital, vai ser compreendida na Idade Média como a própria agente de Satã, né?
que está sempre disposta a fazer uso da sua fala, do seu exercício oratório, para seduzir e para provocar a perdição dos homens, né? De onde decorria, portanto, mais uma vez, a necessidade de seu silenciamento. Já na modernidade, são os tratados de retórica que, lidos com a distância histórica, permitem ver como a sociedade pensava a fala feminina. O trecho a seguir é de Louis de Cresol e foi publicado em 1620. O maior pecado que acomete os oradores suaves e delicados, dos quais flui demasiada ternura, é o de que seu corpo seja efeminado, de modo que sua voz assemelhe-se ao piado de aves. É possível vislumbrar avanços contemporâneos com o fortalecimento do movimento feminista e o empoderamento das mulheres. Mas as manifestações machistas são persistentes e se dão de diferentes maneiras. São fatos cotidianos, como demonstram as interrupções às falas de Marielle Franco. Um levantamento mostrou que nas entrevistas do programa Roda Viva com os candidatos à presidência em 2018, Manuela Dávila foi interrompida 62 vezes, enquanto Ciro Gomes apenas 8. Bom, mas eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, né, para indicar que todo esse sistema de interdição, né, que a gente viu ser construído historicamente, ele tem uma tal força e ele tem um tal alcance que ele perpassa as relações sociais, né? Trata-se de um sistema que histórica e estrategicamente atuou para determinar as possibilidades e as autoridades de fala. Ou seja, esse sistema determinou quem podia falar, quem tinha autoridade para falar, quem tinha poder para falar. Foi esse sistema que garantiu aos grupos e às instituições a quem interessava o silêncio das mulheres, né, a interdição, a detratação, a deslegitimação da voz e da fala femininas, né? É todo um sistema que atravessa o tempo e se consolida, né, de uma tal forma que seu funcionamento reverbera em nossos dias. Quantos casos de assédio sexual, por exemplo, não foram engavetados porque a denúncia das mulheres, a fala das mulheres não foi legitimada, não foi considerada, né? Ou porque elas foram consideradas mentirosas, exageradas, maliciosas, né? Inúmeros, né? É por isso que a gente insiste na ideia de que há todo um sistema de silenciamento das mulheres. E no interior desse sistema, produz-se e reproduz-se todo um conjunto de crenças e representações a respeito da fala das mulheres, né? Que são essas ideias que a gente tem visto circular desde a Antiguidade Clássica. Essas ideias segundo as quais as mulheres não têm competência para falar, ou que a voz das mulheres é inadequada, ou ainda, principalmente, que seus argumentos não são legítimos, são fofocas, são mentiras, são exageros. Foram necessários séculos de dominação masculina e resistência feminina para que novas palavras entrassem no léxico para dar nome a procedimentos que vêm de outros tempos, e ainda em língua inglesa. Interrupting, prática masculina de interrupção da fala feminina e interdição à conclusão de um raciocínio. Mansplaining, comportamento masculino que subestima a capacidade de compreensão das mulheres, fazendo com que o homem sinta-se instado a lhes explicar didaticamente questões muito óbvias, ou até mesmo questões nas quais a interlocutora tem maior conhecimento. Gaslighting, abuso psicológico a partir do qual os homens reduzem as mulheres à instabilidade emocional, colocando em xeque a credibilidade e a legitimidade daquilo que elas enunciam. Atualmente, no cerne da luta feminista, a gente tem o reconhecimento do poder da linguagem. E isso é importantíssimo, porque a linguagem, de algum modo, ela constitui o objeto sobre o qual ela fala. Ela constrói o objeto sobre o qual ela fala, né? A gente poderia explicar da seguinte forma: se a gente pode atribuir um nome à atitude masculina de interromper a fala feminina, então a gente não precisa mais explicar exaustivamente o que aconteceu naqueles vídeos de Marielle, por exemplo, né?
A gente não precisa começar a conversa do zero. Basta a gente dizer que Marielle foi vítima de mente corruptem, né? Nesse termo, a gente já tem toda uma discussão que o antecede e que se apresenta quando a gente faz menção a ele, né? A gente, com isso, dá um passo importante no combate a essa prática. Agora, se a gente não tem um termo para nomear um dado fenômeno, isso nos obriga a retomar e a reconstruir toda a sua história, né? A cada vez que esse fenômeno acontece. Seria, assim, um problema que não tem nome. Mas como é que a gente fala, como é que a gente discute, como é que a gente desconstrói um problema que não tem nome, né? Então eu considero que os termos recentemente cunhados no interior do movimento feminista, o menterrupte, o mansplay, gaslighting, né, são de fundamental importância no combate ao silenciamento das mulheres. São ferramentas linguísticas, né, que criam o objeto, que carregam sua história, que carregam sua caracterização e que demonstram o funcionamento desse sistema sobre o qual a gente está aqui falando, né, cujo intuito é sempre impedir que as mulheres sejam ouvidas, impedir que as mulheres falem, impedir que as palavras das mulheres sejam legitimadas, sejam levadas em conta. É verdade que a gente demorou muito tempo para chegar até esses termos, né? Mas é verdade também que já chegamos a eles, né? Essa é uma conquista nossa e é uma ferramenta potente, né, para o debate daqui para frente. O feminismo, desde sua origem, é tomada de palavra e vontade de representação das mulheres. E aí, Marcelo, como eu tenho bom diálogo com você, queria registrar só uma coisa na sua fala, para além da questão com o Messina e com o governo. A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. E outra coisa, vale mais, inclusive, do que meia dúzia aqui que desce falando gracinha no elevador para assessoria com relação às questões do PL da visibilidade lésbica ontem. Então eu estou dispondo os microfones, claro que com a anuência da presidência, que cada um se inscreva para falar no microfone. Nem fazer piada no elevador e nem muito menos achar que a palavra que vai valer aqui é só a palavra de homem, que a palavra de mulher que vai valer também. Bom, para encerrar a nossa conversa, eu queria só ler um trecho, né, de um livro de Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa. É um livro intitulado As Mulheres ou os Silêncios da História. E ela diz o seguinte, abro aspas, no início era o verbo, mas o verbo era Deus e homem. O silêncio é o comum das mulheres. O silêncio é um mandamento reiterado através dos séculos, pelas religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento. Silêncio das mulheres na igreja ou no templo. Silêncio nas assembleias políticas, povoadas de homens que as tomam de assalto com sua eloquência masculina. Silêncio no espaço público, onde sua intervenção coletiva é assimilada à histeria do grito e a uma atitude barulhenta demais. Silêncio até mesmo na vida privada. Seja bela e calhe a boca, aconselha-se às moças casadoras, para que evitem dizer bobagens ou cometer indiscrições. Pois o silêncio era ao mesmo tempo disciplina do mundo, das famílias e dos corpos, regra política, social, familiar e pessoal. Uma mulher conveniente não se queixa, não faz confidências, não se entrega. O pudor é a sua virtude, o silêncio sua honra. A impossibilidade de falar de si mesma acaba por abolir o seu próprio ser. Fecho aspas. Bom, eu queria encerrar com essa citação justamente para lembrar que refletir sobre a fala não é apenas refletir sobre a possibilidade de emitir sons, de articular palavras, de construir frases, mas é também refletir sobre a própria possibilidade de ser alguém socialmente, de ser reconhecido politicamente, né? E assim, quando a gente fala em silenciamento das mulheres, claro, estamos falando na deslegitimação das palavras femininas, mas também no apagamento da própria existência das mulheres enquanto pessoas, enquanto sujeitos sociais e politicamente ativos, né? Porque silenciamento significa invisibilidade. E é justamente lançando luz sobre esse silenciamento, que foi tão bem agenciado pelos homens no decorrer da história, né, que a gente pode, enfim, sair das sombras. É nisso que eu acredito. Esse foi o episódio Fala Pública Feminina, entre o silenciamento e a resistência, do podcast Dialogia Discursos Contemporâneos, um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos,
coordenado pelo professor Pedro Varone, do Departamento de Letras. O Dialogia tem o apoio do LABOR, Laboratório de Estudos do Discurso, do ITE, Informação, Tecnologia e Inovação, e da SEAD, Secretaria de Ensino à Distância. É uma atividade ligada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos. Nesse episódio, nós convidamos a professora Amanda Braga, da Universidade Federal da Paraíba. A supervisão dos trabalhos foi da professora Vanice Sargentini. A produção foi feita por Kathleen Mota, Alice Carine e Rafaela da Silva. O roteiro foi de Rodolfo Magalhães, Pedro Varone e Amanda Braga. A montagem foi feita por Rodolfo Magalhães, com finalização e vinhetas de Ian Mazeu. A criação da vinheta foi de Pedro Varone e Ricardo Finazzi. Eu sou Moama Marques e fiz as locuções junto com Riná Souto. Utilizamos também trechos do livro As Mulheres ou os Silêncios da História, de Michelle Perrault. Acompanhe os outros 2 episódios de nossa trilogia, Xenofobia e Comissão da Verdade. Obrigada pela escuta.